O primeiro episódio da terceira temporada de House of the Dragon é intitulado Sal e Mar, Fogo e Sangue, que resume bastante o que acontece durante toda a Batalha da Goela. Começando a temporada já com uma morte muito marcante, com uma batalha de tirar o fôlego. Hoje iremos trocar uma ideia sobre esse primeiro episódio da temporada, então não esquece de deixar aí nos comentários o que vocês acharam dele e simbora falar do episódio. Esse episódio ele me lembrou bastante que eu gostava demais de acompanhar em Game of Thrones, né? Que é a preparação para essa batalha, toda essa parte política e de fato toda essa guerra. O episódio vai nos mostrando os desdobramentos do que aconteceu após o final da segunda temporada, né? Então a gente vai ter a Rhaenyra convocando ali os seus aliados para contar sobre o plano de invadir, né? De entrar em Porto Real com a ajuda da Alicent. Ao mesmo tempo que nós vamos ter o Daemon ali ainda em Harrenhal, lutando algumas batalhas e ganhando agora o reforço dos Starks, que também mataram um dos Lannisters. Enquanto o Cole ele está esperando pelo Aemond, que não vai chegar tão rápido assim, porque afinal de contas ele se autoproclamou rei quando o Aegon fugiu com o Larys Strong. E nessa cena do Criston Cole a gente tem toda uma discussão sobre o que é ser um cavaleiro honrado, né? A gente tem essa discussão que mostra bastante o que o Cole realmente é. Porque neste momento ele fala, né, que as pessoas ali, os cavaleiros, por mais honrados que eles sejam, eles vão se tornar animais por conta da batalha que está acontecendo, né? E a gente vê que o Cole, no final das contas, ele sempre foi um escroto. Ele nunca foi um cavaleiro honrado. Nunca na vida dele. We'll all become beasts before our end. Only if we abandon our principles. O Aemond, ele queria esperar pelo Ormond e pelos Hightowers ali no castelo, mas a Alicent vai ali enviar uma carta para eles, né, para os Hightowers, se passando pelo rei, dizendo que é para eles esperarem lá, para eles ficarem lá e aguardarem ali maiores informações. Então a gente vai vendo como a Alicent vai mexendo os pauzinhos, né, e nesse momento também a gente tem ali um vislumbre sobre o dragão ali do Daeron, né, que eu acho que é o outro filho da Alicent, né, eu acho que esse é o dragão dele, tenho quase certeza. E a Alicent vai conseguir fazer com que de fato o Aemond ele vai para Harrenhal, né? E nessa cena ele dá um beijo nela, o que é bizarro demais até pros padrões de Game of Thrones, né? Nós temos também todo aquele lance dos 3 montadores de dragões que foram destacados pela Rhaenyra para ficar ali esperando pela Vhagar, que demora para chegar por conta de todo esse rolê do Aemond. E a gente vê que alguns deles começam a ficar meio, pô, será que não vai vir? Vamos embora, vamos vazar daqui, esse lugar é meio esquisito, meio estranho. Então a gente começa a ver ali que talvez nem todos eles sejam realmente leais a Rhaenyra, né? Eles estejam fazendo aquilo por conta que ela prometeu pra eles coisas grandiosas quando acabar a guerra. A gente tem ali só na figura do Adam, essa pessoa que parece mais realmente leal, o que é muito interessante porque já dá um vislumbre do que pode vir a acontecer ao decorrer de toda essa temporada, né? Porque quando você não tem pessoas 100% leais, pode dar muita merda. Então é muito interessante porque cria alguns deslumbres do que pode acontecer nos próximos episódios, e o que eu quero saber que vai acontecer nesse episódio aqui é você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, que não custa nada, é de graça, e você também não vai perder nenhum vídeo maravilhoso que eu for trazendo pra vocês. Nesse episódio também a gente vai ter ali aquela coisa do Larys tentando escapar com o Aegon, mas eles vão acabar sendo pegos, né, e eles seriam mortos em algum momento ali, só que o Larry ele é meio inteligente, ele é bem inteligente, então ele consegue fazer com que eles sejam capturados e levados vivos para a rainha, né, para a Rhaenyra. Só que entra em um detalhe muito interessante também, porque a Rhaenyra ela está saindo de Pedra do Dragão para ir para Porto Real, ou seja, pode ser que eles acabem ali se desencontrando e o Aegon fique por lá, por Pedra do Dragão mesmo, sabe? Então possibilidades que podem se criar ao longo da temporada. Como eu disse, eu acho muito interessante que esse episódio ele vai fazendo isso de nos contextualizar em alguns cenários e nos mostrar os desdobramentos da segunda temporada, porque tem que pensar que é o primeiro episódio da temporada, então ele tem que dar uma contextualizada onde os personagens estão e o que eles estão fazendo. Mas eu acho que esse episódio ele consegue fazer isso de uma maneira bem boa e também a partir disso seguir com novos acontecimentos. Além disso, nós vamos ter ali a Rhaena, entre aspas, dominando ali, bem entre aspas mesmo, o roubo ovelhas e levando ele para a batalha na Goela, que
que seria de grande ajuda para os pretos, só que como a gente vai ver no episódio, isso só vai piorar todas as coisas. E aí a gente chega realmente na grande parte, né, que é a batalha, porque como eu falei, é muito legal ver os lords mexendo os pauzinhos, toda essa parte da política, só que isso era algo que GOT conseguia fazer muito bem, que é, você consegue dosar bem a política e também as cenas de batalha, as cenas de ação, porque essa parte política, essa parte ali da preparação é para levar para a batalha, então eu acho muito interessante que já começa logo com uma batalha, com uma morte chocante para meio que ditar o que vai ser o ritmo da temporada. Eu espero que seja o ritmo da temporada. Então a gente vai ver a triarquia ali sob comando da Lothar, né, que está alinhada aos verdes, e também ali tem um Lannister dentro desse barco, né, que também é aliado aos verdes. Eles então começam a atacar ali o bloqueio do Corlys Velaryon, né, o bloqueio ali da goela, e começa então um grande banho de sangue, uma batalha muito interessante, uma batalha muito legal, e ao mesmo tempo a gente vê ali o plano da Lothar mandando alguns navios para a maré alta ali para conseguir desestabilizar o Corlys, porque ele veria a sua sede sendo queimada e a partir disso ele não conseguiria reagir muito bem ao resto da batalha. E é muito legal que nós vamos vendo que a batalha ela vai mudando conforme o episódio vai passando, né? Então, no primeiro momento a gente vai ver bastante ali a triarquia se sobressaindo, né? Começa muito bem para o lado da triarquia, só que depois o Jace e a Baela chegam com seus dragões e aí eles meio que dão uma virada de jogo para o lado dos pretos, sabe? E é muito interessante ver também que o Jace, né, ele vai prender a própria mãe dele, impedindo ela de ir até a batalha para conseguir proteger ela, porque ela é a rainha, ela não deve ficar se expondo, né, ela não deve se expor a muitos riscos, só que ele tinha que pensar também que ele é o príncipe, então ele é o herdeiro dela, então ele também não deveria ficar se expondo muito a confrontos, a coisas do tipo, sabe? Pô, era muito mais fácil eles terem mandado um corvo ali pro Adam, sei lá, não tem como passar um zap, né, que a gente tá na Idade Média, mas pô, manda um corvo pro nosso querido Adam e fala, pô, Adam, você vai lá ajudar ali com a Baela, tipo assim, você é o herdeiro, por que você tá se expondo desse jeito? Nesse caso, o Jace, ele é muito mais burro do que covarde, né, porque ele não é covarde, ele vai pra batalha, só que ele ainda é uma estratégia que eu não acho muito certa, mas tá bom, né. Fora também que a Rhaenyra tem muito mais experiência do que o Jace, ela poderia ajudar muito mais, mas enfim, né, é legal ver essas coisas de que a própria Rhaenyra já está muito brava com isso, né, porque as pessoas parecem desobedecer ela a qualquer ordem elas desobedecem como se não fosse nada, como se ela não fosse a rainha. E aí a gente vai ver que por mais que eles sejam dragões, né, e sejam a arma bélica mais poderosa desse universo de Game of Thrones, das Crônicas de Gelo e Fogo, quando o Roubo-Ovelha chega ali e também os arpões da triarquia começam a prejudicar bastante a Baela e também o Jace. Então a gente vai ver ali o Roubo-Ovelhas, né, que é um dragão selvagem, ele não vai respeitar ninguém, ele vai começar inclusive a matar ali, a destruir a frota Velaryon. Então o Jace, ele vai tentar ir atrás, porque ele acha que pode ser um dragão dos verdes, só que na verdade era a Rhaena. Então ele fica nessa coisa de, pô, eu não posso matar ela porque ela é minha prima, ela é minha cunhada ao mesmo tempo, né? Isso é meio estranho, mas tudo bem. Então ele não pode ir matar ela, sabe? Então a gente vai ver ali alguns pequenos momentos do dragão do Jace ali sendo preso pelo arpão. A gente vai ver a Baela com o Baile Lua ajudando o dragão dele, né? Então a gente vê muito também que a Baela, ela tem mais experiência de batalha do que o Jace, porque o Jace, ele não se expunha muito, a mãe dele não deixava ele se expor muito a batalhas, enquanto a Baela tem uma experiência a mais. Então a gente vê que, por mais que tenha ali os problemas dos arpões, os problemas do Roubo-Ovelha, ela consegue lidar com esses problemas muito melhor do que o Jace. Eu acho que a série consegue fazer isso muito bem, de nos passar isso. Então vai virar um completo caos com o Roubo-Ovelha, com a triarquia, vira um completo caos e é muito bom. É muito bom. That's my sister. E a gente vai ter aquele momento em que o Corlys, ele vai fazer aquele espécie de armadilha para a Lothar, né, atraindo ela para os dentes, só que ela vai conseguir ali se livrar daquelas armadilhas naturais, deixando o seu navio mais leve, né, então ela vai matar inclusive o Lannister, né, vai jogar ele no mar, ele tá com uma armadura extremamente pesada, então provavelmente ele morreu, joga ele no mar ali, joga outras pessoas no mar ali, coisas no mar, e aí consegue passar e entrar no meio do navio ali do Corlys Velaryon, que nesse momento já viu como maré alta está completamente em chama, saqueada e fica completamente em choque, né? Então ele perde meio que o foco da batalha nesse momento. E aí novamente a gente vai ter essa luta, né? Essa batalha dentro desse navio, que eu acho que é uma coisa que a série conseguiu fazer muito bem nesse episódio, nos passar como isso é um completo caos, como isso é uma maluquice, né? Porque a gente parece estar dentro daquela cena, a gente vê o caos que é, a câmera tremida, muitos cortes, pô, é realmente algo que eu acho muito da hora. Você fica completamente confuso
confuso ali, não confuso no sentido de você não entender o que está acontecendo, mas confuso como se você estivesse realmente naquela batalha, você consegue sentir o peso daquilo, tá ligado? O Corlys, ele vai chegar a lutar contra Alohar, mas é o seu filho Aelin quem vai matar a líder daquela frota ali, não acabando com a Triarquia, porque a Triarquia ainda continua viva, como a gente vai ver no final do episódio, só que ele ainda mata ali a líder deles, né, o que é uma coisa muito boa. Porém, do outro lado, nós vamos ter essa perda inestimável, que eu acho uma coragem muito grande da série já começar logo de cara com essa perda, assim, eu acho realmente bem legal, porque eu fiquei com medo deles darem uma, sei lá, darem uma adaptada nisso, não matarem o Jace e tudo mais, porque nos livros ele morre, né? E aí eu fiquei meio assim, mas tudo bem, eu achei bem corajoso da série ir lá e matar ele. A gente vai ver ali o Vermax tentando fugir da roubo-ovelha, né? Que é um dragão mais forte, um dragão maior, um dragão mais experiente, né? E ele vai acabar sendo atingido por um arpão. A Baela e o Baile-Lu ainda tentam conseguir ajudar ali o noivo dela, só que não vai dar. O dragão, ele vai acabar morrendo, vai acabar afundando. O Jace ainda consegue se soltar, mas quando ele emerge ali, ele vai tomar uma chuva de flechas e assim o filho e herdeiro da Rhaenyra acaba morto logo no primeiro episódio. Que maravilha, né? Não que maravilha que ele morreu, mas que maravilha que eles tiveram coragem de fazer isso. E assim, eu sabia que isso aconteceria, mas eu não deixei de ficar completamente em choque, tá ligado? Porque eu acho que a série consegue fazer muito bem essa parte da gente ficar, pô, caramba, o que será que vai acontecer? Será que eles vão matar ele agora? Será que vai morrer agora? A gente fica com essa coisa, a gente fica com essa tensão durante todo esse episódio, principalmente quando conseguem atingir ali o Vermax uma primeira vez, o Baile-Lu ajuda ele, só que a gente fica com essa tensão. A gente vê que o Jace, ele parece não ter uma experiência tão grande de batalha quanto a Baela, então a gente fica em choque, sabe? E a gente vê, né, que agora eles podem culpar muito a Rhaena, né? Isso, essa coisa da Rhaena ter conseguido domar, entre aspas, o roubo-ovelhas e ter ido pra batalha, isso cria diversas possibilidades novas, porque podem culpar ela. A própria Rhaenyra pode culpar ela de não ter ido proteger os filhos dela como ela havia ordenado. Mais uma vez, é aquela coisa que eu já falei. A Rhaenyra, ela é a rainha, só que parece que as pessoas meio que descartam as ordens dela como se não fosse nada. Então isso cria diversas possibilidades e a gente vai ver a Rhaenyra agora possivelmente com muito sangue nos olhos pra tentar vingar o seu filho de alguma maneira. Como eu disse, é um baita primeiro episódio, né? Eu acho ele realmente muito interessante, um primeiro episódio perfeito, assim, na minha visão, porque ele consegue, ao mesmo tempo que nos contextualizar com o que aconteceu pós segunda temporada, ele ao mesmo tempo consegue já criar coisas muito interessantes, coisas novas. Então toda essa batalha da Goela já é uma coisa muito legal pra startar essa terceira temporada, pra abrir essa terceira temporada já com um caos completo ali, com uma coisa grandiosa que nos deixa ainda mais tensos para o resto da temporada. Porque como eu disse, né, é muito legal ver todos esses personagens, principalmente a Alicent ali, ela é muito destacada nesse primeiro episódio, mexendo os pauzinhos dela ali para fazer com que o plano dela de fazer com que a Rhaenyra chegue em Porto Real em segurança ali, sem maiores problemas, e que ela consiga proteger a filha dela e a neta dela ali, ela consegue mexer os pauzinhos dela. Então é muito legal ver toda essa parte, só que é muito da hora também ver essas batalhas acontecendo no final desse episódio. Então é como eu disse, né, um episódio que ele tem muitos acontecimentos interessantes, que me lembrou bastante Game of Thrones, né, ele também consegue fazer bem essa contextualizada ali, com Daemon em Harrenhal, os Stark chegando, o Cole ali também por volta dali, o Aemond indo pra lá, então a gente vai ter possivelmente mais uma grande batalha, né, entre dragões, o que vai ser muito interessante nessa temporada. Então ele começa a fazer esse tipo de coisa que pode ser muito legal ali, de contextualizar e também dar indícios do que pode acontecer ao resto da temporada. Como eu falei, é um episódio que eu gostei bastante e eu quero saber os desdobramentos do que aconteceu nesse primeiro episódio. Uma coisa que eu quero ver um pouco mais nessa temporada também é essa coisa da gente não torcer tanto pelos pretos e pela Rhaenyra, sabe? Porque a gente fica muito do lado dela, porque os verdes, eles são uns completos escrotos, sabe? Então acho que tudo bem, eles podem fazer com que a gente torça para a Rhaenyra, assim como a gente torcia muito para os Starks também. Só que, pô, você tenta fazer de um jeito em que mostra que ela seja uma personagem humana. Então é uma personagem que comete erros, uma personagem ali que, como a gente já viu nesse primeiro episódio, é uma personagem que as pessoas, por mais que ela seja a rainha, as pessoas descartam a opinião dela como se não fosse nada. Então eu queria ver um pouco mais dessa coisa, dessa dualidade, né? Então a gente torce pra eles, mas ao mesmo tempo eles são
tem pessoas escrotas ali, isso a série consegue fazer bem ali. O Daemon ali mandando matar uma pessoa e eles matando uma criança na segunda temporada, a gente tem isso. Só que eu quero mais dessa dualidade, sabe? De torcer pra ela, mas ao mesmo tempo, pô, eu tô torcendo, mas ela tem essas coisas meio escrotas e tudo mais, né? E aí não fica algo só heróis e vilões, que Game of Thrones nunca foi, sabe? I may appear to have the weak and feeble body of a woman, but I possess the heart and spirit of a king. Eu não espero que todo o resto da temporada seja nesse mesmo nível de criar ali a contextualização e depois uma batalha. Eu acho que essas batalhas vão diminuir bastante ao decorrer dessa temporada, até porque você precisa de mais tempo pra desenvolver os outros aspectos da série, como toda essa parte política, a contextualização do que está acontecendo com cada personagem e afins, né? Mas eu gostei bastante desse primeiro episódio, eu gostei bastante de como eles imprimiram esse ritmo nesse primeiro episódio, e eu espero que eles continuem com um ritmo bem legal durante toda essa temporada. Mas é claro que essa é apenas a minha opinião sobre ela, e eu quero saber o que vocês acharam desse primeiro episódio. Deixem aí nos comentários e vamos trocar essa ideia maravilhosa. Também não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo maravilhoso, nenhum vídeo de Game of Thrones, de House of the Dragon que eu for trazendo pra vocês. Deixa o like nesse vídeo se gostaram do conteúdo, que ajuda bastante o canal. Se aparecer o botão de hype o vídeo, e também é uma métrica interessante pra eu saber que vocês estão curtindo e trazer cada vez mais vídeos de House of the Dragon. Me siga nas outras redes sociais, tem conteúdos maravilhosos por lá também. Agradeço demais a você que ficou até aqui, compartilha esse vídeo com seus amigos que adoram House of the Dragon e nos vemos no próximo episódio. Valeu!